A Bíblia, o livro mais lido do mundo. Você já se perguntou de onde veio a Bíblia? Como esse livro sagrado, escrito há milênios, ainda transforma vidas? A Bíblia é um conjunto de livros sagrados que serve como fundamento para a fé de milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente no cristianismo e no judaísmo. Sua história é complexa, abrangendo milhares de anos e diferentes tradições. Vou te contar uma visão geral da Bíblia, incluindo sua autoria, história e duração de escrita. Já curte? Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Antes de aprofundar nessa história, devemos saber o que quer dizer a palavra Bíblia. A própria palavra Bíblia é simplesmente uma transliteração da palavra grega biblos, que significa livro. No entanto, dê um passo para trás e a mesma palavra grega também significa rolo ou pergaminho. É claro que as primeiras palavras das Escrituras teriam sido escritas em pergaminhos e depois copiadas para rolos. Então esses rolos seriam copiados e distribuídos e assim por diante. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, nem em um curto período de tempo. Seus textos foram escritos por várias pessoas ao longo de séculos, em diferentes lugares e contextos. Os autores variam de reis e profetas a apóstolos e discípulos de Jesus. O Antigo Testamento. Acredita-se que os primeiros livros, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros, também chamados de Torá ou Pentateuco, foram escritos ou compilados por Moisés, por volta do século 13 a.C. No entanto, estudos modernos sugerem que essas histórias foram reunidas e escritas em diferentes estágios, entre séculos 9 e 5 a.C., com várias fontes contribuindo para o conteúdo final. Os livros históricos, como Reis, Crônicas, e os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, foram escritos por profetas e escribas entre séculos 10 e 5 a.C. Os salmos foram atribuídos em grande parte ao rei Davi, mas alguns foram escritos por outros autores ao longo de várias gerações. O Novo Testamento foi escrito em um período muito mais curto, entre o século I e II depois de Cristo. Os 4 evangelhos, que narram a vida de Jesus, foram escritos por diferentes autores: Mateus, discípulo; Marcos, companheiro de Pedro; Lucas, um médico e companheiro de Paulo; e João, discípulo amado de Jesus. As cartas de Paulo, como Romanos, Coríntios, Gálatas, são algumas das partes mais antigas do Novo Testamento, escritas entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. O livro de Apocalipse, atribuído ao apóstolo João, foi escrito por volta do final do século I depois de Cristo. Quanto tempo levou para ser escrita? O tempo total de composição da Bíblia é extraordinariamente longo. Antigo Testamento. Estima-se que sua escrita tenha começado por volta de 1400 a.C. e terminado por volta de 400 a.C., levando quase 1000 anos. Novo Testamento foi escrito em um período mais curto, em torno de 50 a 100 anos, entre 50 e 150 depois de Cristo. Juntando os períodos entre o primeiro livro escrito no ano 1400 a.C. até o último livro no ano 150 depois de Cristo, deu um total mais ou menos de 1500 anos. Formação e cânone. Cânon é o termo usado para se referir à coleção de livros que foram considerados sagrados e inspirados. Para os judeus, o cânon é composto pelos 24 livros do Tanakh, equivalente ao Antigo Testamento no cristianismo. O cristianismo tem 2 versões do Antigo Testamento: a versão hebraica, mais curta, e a versão grega, conhecida como Septuaginta, que inclui alguns livros adicionais chamados deuterocanônicos. O Novo Testamento foi formalizado pelos cristãos no século IV, embora os textos já fossem amplamente aceitos e utilizados nas igrejas desde o século II. Idiomas originais. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas.
1. Hebraico, a maior parte do Antigo Testamento. 2. Aramaico, pequenas partes do Antigo Testamento, como no livro de Daniel. 3. Grego, o Novo Testamento foi escrito inteiramente em grego koiné, a língua franca do mundo mediterrâneo na época. Preservação e tradução. A Bíblia foi traduzida para diversos idiomas ao longo dos séculos, sendo a tradução mais famosa a Vulgata em latim, feita por São Jerônimo no século IV d.C. Esta tradução foi usada pela Igreja Católica por mais de 1000 anos. A primeira tradução completa para o inglês foi a Bíblia de Wycliffe, no século XIV, seguida pela Bíblia de Gutenberg, a primeira impressa, no século XV. Hoje, a Bíblia está disponível em milhares de idiomas e dialetos, sendo um dos livros mais traduzidos e distribuídos da história. Impacto histórico e cultural. A influência da Bíblia é imensa, moldando não apenas a religião, mas também a cultura, a arte, a literatura e até as leis de muitos países ao longo dos séculos. Mesmo fora do contexto religioso, muitos de seus temas, narrativas e personagens fazem parte do patrimônio cultural global. Em resumo, a Bíblia é um livro complexo, com origens antigas e uma história de desenvolvimento que abrange mais de 1000 anos. Ela foi escrita por muitas mãos, em diferentes épocas e contextos, e sua preservação e tradução ao longo da história permitiram que continuasse a ser lida e estudada por bilhões de pessoas em todo o mundo. Ela não é apenas um livro antigo, ela transforma vidas. Ela é a palavra eterna de Deus, e ela está ao seu alcance. E você, já leu a Bíblia por completo? Se não, talvez esse seja o momento de começar. Se esse conteúdo te edificou, curte, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa conhecer mais sobre a Palavra de Deus.